Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? Que alegria podemos nos reunir para juntos celebrarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão mãe coruja. Dizem que a expressão mãe coruja foi cunhada provavelmente por duas razões. Uma, pelo fato de que a coruja, no mundo animal, ela é muito cuidadosa com seus filhotes. Você se aproxima, ela ataca, não importando o seu tamanho, porque ela quer proteger os filhotes. Essa é uma possibilidade. A outra é por causa de uma fábula. A fábula do acordo entre a coruja e a águia. O acordo era que nem a coruja nem a águia comeriam os filhotes uma da outra. Então a coruja disse assim: olha, dona águia, você vai reconhecer os meus filhotes, porque são lindos, são maravilhosos, as penas, os olhos são maravilhosos. Passaram alguns dias, a águia foi lá e comeu todos os filhotes da coruja. E a águia então foi abordada pela coruja e disse: o que você fez? Você quebrou nosso acordo. E a águia disse: mas você disse que teus filhos eram lindos, aquilo eram coisas horríveis. Não vê a feiura do filho, é verdade. Nessa viagem que eu fiz agora, eu fiquei hospedado com uma família, e eles têm uma filhinha bonitinha, mais ou menos na idade da minha filha Melina, que não tem defeito algum, vocês sabem, mas essa garotinha, ela era terrível, gente, terrível. O tempo todo reclamando e falando coisinha e puxando, e não dava um tempo a menina. Eu queria conversar com o casal, não conseguia. Aí uma hora a mãe dizia: ela está com fome. Tá bom. E depois a menina continuava do mesmo jeito, eu não via a menor diferença depois que a menina comia. Ela está com sono. Depois a menina continuava do mesmo jeito, insuportável a menina. Ela dizia: está cansada. Eu falei: olha, acho que tem que internar essa menina, botar um soro na veia, pôr num coma induzido, depois você traz de volta, porque está com fome, está com sono, está cansado. Reconheçamos, ela é assim. Então mãe tem essa inclinação de sequer perceber a feiura dos filhos. Minha mãe que o diga. Mas veja só, talvez essa seja a razão porque o segundo maior evento comercial no Brasil, a data mais celebrada depois do Natal, em termos comerciais, é Dia das Mães. É a data que mais se vende, é a data que mais se compra coisa. Eu fico pensando que isso seria muito bom se essas compras todas se dessem ao fato de que estamos buscando ardentemente cumprir o mandamento com promessa que Deus nos deu e que o apóstolo Paulo repetiu aos de Éfeso, que é: honra teu pai e tua mãe. E para deixar os pais de lado nessa noite, honra tua mãe. Honra tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Agora, uma coisa muito curiosa, quando nós pegamos uma concordância, a concordância é um livreto que acompanha a Bíblia, onde você pode encontrar os termos que você deseja dentro dos 66 livros da Bíblia. Pode ser uma concordância, pode ser uma chave bíblica. Se você procurar ali pela palavra honra, você vai ver que é um tema extremamente repetido na Bíblia. Honra, honra, honra. E é interessante que então nos apresenta não só o fato de que devemos honrar a mãe ou o pai, mas devemos honrar aqueles que são líderes espirituais sobre nós, pastores, presbíteros. Devemos honrar a vida em igreja, isso é, honrar uns aos outros. Devemos honrar aqueles que estão em posição de autoridade. Honra, honra, um termo extremamente importante na Bíblia. E quando nós consideramos essa questão toda de honra às pessoas, é porque isso nada mais é do que um meio. O objetivo final de honrar a mãe, o pai e o outro, não é o outro, mas é Deus. Ou seja, quando eu honro minha mãe, eu estou honrando a Deus. Quando eu honro aqueles que estão à minha volta,
eu estou honrando o próprio Deus. E Deus escolheu fazer assim. Mas então qual é a concepção bíblica sobre honrar? Como é que honramos as pessoas? Eu me lembro da história de um escoteiro que ajudou uma velhinha a atravessar a rua. O problema é que a velhinha não queria atravessar a rua. Então isso não é honrar ninguém, quando você faz alguma coisa que está violentando a vontade da pessoa, quando não é o que a pessoa gostaria. Como, por exemplo, um filho que diz assim, olha, nos meus 19 anos de idade, eu decidi honrar minha mãe, pelo menos no Dia das Mães, e dei para ela um Xbox, ou um PlayStation, ou um videogame. Se você não curte, eu vou traduzir. Bom, isso não honra a mãe, isso honra a ele próprio. Não é assim? Então, são esses conceitos que nós precisamos pensar para entendermos o que é honrar. Eu queria continuar convidando você a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 3. 1 Timóteo 5, 3. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E deixa eu abrir um parêntese aqui, antes de nos aprofundarmos nisso. Se então a ideia de Deus é que honramos a Deus, à medida que honramos as pessoas, quer dizer que o primeiro lugar onde eu devo começar a honrar as pessoas é dentro de casa, é com a minha família, não é assim? Eu começo honrando minha mãe, meu pai, porque esses são aqueles que me ensinam tudo a respeito do relacionamento com os outros. Se eu aprendi a escovar os dentes hoje, é porque minha mãe um dia me ensinou que as pessoas não iam gostar de hálito de Tutankhamon. Se eu pentei o cabelo hoje, é porque minha mãe ensinou que ninguém gosta de cabelo bruxificado. Ela me ensinou as primeiras coisas importantes a respeito da relação com os outros. Foi ali dentro do lar que ela ensinou como eu deveria me portar, as coisas que eu deveria fazer, as pequenas tarefas que eu deveria realizar. Não gostava de todas elas, mas era ali que eu estava aprendendo a importância de como é que eu trato os outros. Por isso, honrar começa lá dentro de casa. No contexto dessa passagem que nós estamos vendo aqui de 1 Timóteo, Paulo está querendo resolver um problema de ordem social. As viúvas, você sabe que no primeiro século, as mulheres dependiam totalmente dos homens para a sua manutenção econômica. E quando então ela se tornava uma viúva, não poucas vezes ela estava lançada à sorte. Se ela não tivesse filhos, principalmente. Então o apóstolo Paulo deixa claro que honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. O que ele quer dizer com isso? Aquelas que não tenham ninguém a quem recorrer. Mas se elas têm filhos, se elas têm netos, estes devem ser os primeiros a prestarem socorro, para que a igreja não seja sobrecarregada. É o que Paulo explica na sequência do texto. A palavra honra as viúvas aqui, portanto, não significa chegar e dar um abraço nas viúvas. Não significa dar um ramalhete de flores para as viúvas. Mas significa você empenhar-se de tal maneira que te custe alguma coisa para honrar essa viúva. Vamos descer um pouquinho no capítulo 5 ainda de Timóteo, versículo 17. O apóstolo Paulo agora vai explicar a esse jovem aprendiz Timóteo a respeito da importância da liderança de uma igreja, liderança séria, dedicada a Deus, piedosa. Então ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros ou pastores que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Uma outra tradução diz assim: devem ser merecedores de honra dobrada. Alguém tem isso? Honra na sua tradução? Me dá um aceno para eu localizar você. Honra. E outra tradução diz honorários. Por que uma diz honorário e a outra diz honra? É a mesma palavra no texto grego, a mesma palavra que foi usada no versículo 3. Honra e honorário aqui. Qual é a ideia?
O apóstolo Paulo estava dizendo que tem apenas uma maneira através da qual você honra as pessoas. E é quando te custa alguma coisa. Se não te custa nada, não existe honra. Se não te custa nada, não existe honra. Vamos repetir isso? Por exemplo, imagine um rapaz que chega para a namorada, uma caixa de veludo bonita, e abre a caixa e entrega para a moça. E ali tem um anel. Naquele anel dourado, várias pedras incrustadas. A moça sai contente com aquele anel, cai apaixonada nos braços dele, cobre ele de beijos e abraços, e sai. E procura um joalheiro. E fala, escuta, quanto é que vale isso daqui, hein? O joalheiro faz um teste no anel e fala, isso aqui é de doce. Isso aqui não tem valor nenhum. As pedras são falsas, o ouro não é verdadeiro. Como é que essa moça se sentiria? Completamente desonrada, não é assim? Ah, então quer dizer que eu valho apenas um anel de doce? É isso? Aquele sem vergonha fez comigo? Eu ainda beijei ele? Não é assim? Abracei, caí nos braços dele? Não custou nada, não vale nada, não tem honra. Agora, quando ela pensava que aquele anel valia alguma coisa, tinha honra. Ela se sentiu honrada, ela se sentiu prestigiada, valorizada, não é assim? Agora imagine que ela volta, louca da vida, com esse anel na mão, punho cerrado, chega para o rapaz e fala, então é isso que você me deu? Um anel de doce. Ele fala, querida, esse anel é de doce, é verdade, mas está na minha família por gerações. Pertenceu à minha tataravó, minha bisavó, a minha avó, a minha mãe. E minha mãe, quando estava para morrer, me entregou aquele anel e disse, filho, entregue esse anel para a mulher que você realmente considerar importante. Eu entreguei para você. E agora, o que aconteceu com o anel? Ela cai nos braços dele, ela beija ele, abraça ele, e na semana seguinte descobre que é mentira. Como seria isso? Tudo bem, apenas um exercício de imaginação. O que eu quero dizer é que se não custa nada, não honra nada. Não é verdade? Se não tem nenhum custo, não tem honra, queridos. E é isso que Paulo está ensinando aqui. O que acontece é que se eu ofereço para minha mãe algo que nada custe, eu não tenho como honrá-la. Quando minha mãe me aborda e me pede para fazer alguma coisa para ela que vai me custar alguma coisa, eu tenho não um problema, eu tenho uma ótima oportunidade de fato honrá-la. E quando eu faço isso, é apenas um meio para que eu esteja honrando ao próprio Deus. Quando, por exemplo, no contexto da igreja, eu faço alguma coisa que me custa algo, então eu estou tendo a oportunidade de fato honrar a Deus, mas se nada me custa, então não tem honra. Se, por exemplo, para você virar o domingo é uma valsa, é fácil, não te custa nada, é tão perto, você mora do lado, você dá tempo de assistir o jogo de futebol, dá tempo de assistir os comentários, não te custa absolutamente nada, então não tem honra nenhuma. Se quando você contribui, quando as salvas passam por aí, você apanha o envelope e dá aquela nota, você diz assim, olha, não me custa nada fazer essa contribuição. Se não te custa nada, não honra nada. É preciso que custe alguma coisa. É preciso que você olhe e fale, caramba, isso daqui vai doer. Mas eu vou fazer, porque eu quero honrar a Deus. A igreja é um meio apenas. A mãe é um meio apenas. O pastor é um meio apenas. O que conta é aquele que vive e reina para todo sempre, digno de toda honra, de toda glória e de todos os nossos louvores. É um meio. Mas se nada custa, nada honra. Sabe, querido, se a verdade é a seguinte, se eu só quero fazer o que nada custa, tem filho que dá flor para a mãe que ele roubou no cemitério. Sério, eu falei, vou dar uma passadinha por lá, deixa eu ver essa aqui. Tá bom.
E ainda vai na floricultura e pega um cartãozinho daquele em branco. Nem compra um cartão. R$3, não muito. Posso pegar um desse aqui? Você até me dá um. E aí pega um business card lá da floricultura, escreve na mãe, te amo. E ainda vai serrar a boia lá na mãe. Não custa, não tem honra. Precisa custar, queridos. Por exemplo, quando me custa engolir um sapo diante de alguém, mas eu faço isso tendo em vista a Deus, custou, doeu, agora tem honra. Se não custa, não dói, não tem honra nenhuma. E a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros, devemos honrar os líderes espirituais, devemos honrar a igreja, devemos honrar a mãe. Honrar a mãe é apenas um exercício pedagógico que Deus nos dá. A ideia é assim, cara, se você não consegue nem honrar tua mãe, quem é que você vai honrar na vida? É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, olha, se você não consegue começar em casa, com quem trocou suas fraldas, com quem te deu de comer, se você acha que uma vez por ano você vai lá e dá um negócio para ele e está tudo resolvido, se nem essa mulher você consegue honrar, como é que você vai me honrar? Isso, vai honrar. Queridos, nós precisamos levar a sério o convite de Deus para que nós o honremos. Deixa eu ir adiante aqui. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 25. Eu penso que essa questão do que é honra já ficou bem definida em Timóteo. Eu queria mostrar alguns exemplos práticos. Eu tenho pouco tempo hoje. Mateus 25, 34 a 40. Você pode depois ler com calma a maior parte do contexto, mas eu vou me concentrar apenas em alguns versículos aqui. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Preste atenção agora no que ele continua dizendo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Muito interessante nessa passagem. Jesus não disse apenas que você sai visitando a todo preso, que você sai dando de comer a todo faminto por aí. Tudo isso pode ser bom. Mas Jesus disse estes pequeninos irmãos. Jesus tem em vista aqui primeiro a comunidade, aqueles que fazem parte da sua família espiritual. E ele está dizendo, todas as vezes que você fez alguma coisa que os honrou, todas as vezes que você prestou algum auxílio a qualquer um deles, você fez para mim. Quando você honra ao outro, você honra a Deus. Já pensou nisso? E quando você desonra o outro, você desonra a Deus. É o que vem na sequência do texto. Nós não vamos ler agora porque não dá tempo. E Jesus disse que o que aconteceria naquele dia é que haveria uma separação. De um lado ficariam as ovelhas, do outro lado ficariam os cabritos. Porque a realidade é a seguinte: se você não consegue honrar a sua mãe, você não é filho. Você é um explorador. Se você não consegue honrar a sua igreja, se você não consegue honrar aqueles que te ajudam, te auxiliam, se você não consegue honrá-los, você não é ovelha. Você é uma sanguessuga. Você é uma sanguessuga. Essa é a ideia de Jesus, porque aqueles que querem honrar a Deus, honram aqueles que estão à sua volta. Você crê nisso?
Mas você crê nisso de verdade? Aqui desse lado, vocês acreditam nisso? Amém? Aí no fundo, vocês acreditam? E aqui, vocês acreditam nisso? Acreditam? Então, queridos, é melhor que nós comecemos imediatamente a honrar uns aos outros com aquilo que nos custe. Porque quando começarmos a fazer isso, nós vamos honrar a Deus. Amém? Eu queria encerrar aqui fazendo algumas considerações. Quero dizer para você que Deus só honra um tipo de pessoa. Deus só honra um tipo de pessoa. Aqueles que o honram. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz assim: Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, serão desprezados. Nós não queremos honrar a Deus e queremos, é preciso que nós também restituamos aquilo que é dele. É preciso que ofereçamos a Ele a honra, a glória, o louvor. E como fazemos isso? Fazemos isso começando por servir aqueles que estão à nossa volta. A esposa honra o marido honra a esposa, o filho honra o pai, honra a mãe. A ovelha honra o pastor honra a ovelha. E neste processo em que nós honramos uns aos outros, Deus é honrado. Amém? Numa pequena cidade do Missouri, chamada Windsor, aconteceu um funeral de um homem chamado Gale Gray. E foi um funeral extremamente concorrido. Muitas pessoas estavam lá. Os fazendeiros deixaram o campo e foram para lá. Os comerciantes fecharam as suas lojas e foram para lá. Os policiais estavam lá, inclusive carregaram o caixão de Gray. Mas ele não era um oficial importante, ele não era um comerciante importante. Na verdade, ele era um homem que sofria de síndrome de Down. Aos 30 anos, ele perdeu os pais e passou a viver de casa em casa, de casa em casa. Prestava pequenos serviços na comunidade, era compensado financeiramente por aquilo. Acabou indo morar num asilo. E lá no asilo, ele fez amizade com todos os velhinhos que lá estavam. Alguns amontoados como se aquele lugar fosse um depósito de gente. Mães cujos filhos esqueceram para sempre lá. Mas esse Gray tinha algo de extraordinário. Quando alguém falecia, ele era o primeiro a chegar. E quando ele chegava, ele se aproximava do caixão, tirava o chapéu, caminhava lentamente para trás, juntava as pernas, acertava o tronco, batia continência, chorava e saía silenciosamente. E ele fez isso por tantas vezes, que o pastor que sempre o viu ali fazendo isso, no ano de 1976, quando ele morreu, quando Gray morreu, e aquele lugar estava cheio de gente, o pastor caminhou até próximo ao caixão, tirou o chapéu, abriu dentro, caminhou lentamente para trás e citou exatamente esta passagem que nós acabamos de ler. E o pastor disse em alto e bom som: E todas as vezes que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Juntou as pernas, bateu continência e chorou. Você sabe que a história de bater continência, ela remonta ao período medieval, quando os cavaleiros se encontravam em período de paz. Eles levantavam o elmo para que pudessem ver os olhos uns dos outros.
E hoje tem uma série de regras, especialmente aqueles que são militares, né, os milicos do nosso meio, que sabem muito melhor que eu sobre isso. Mas o que significa isso? Honrar, prestar dignidade. Esse Gray que eu me referi há pouco, ele nunca fez nada de tão importante, mas ele honrou as pessoas enquanto elas estavam vivas e depois que tinham falecido. Nós precisamos aprender a honrar uns aos outros. Nós precisamos aprender a honrar uns aos outros e começarmos em casa. Minha mãe está ali. Mãe. E a todas as mães que aqui estão presentes, que Jesus abençoe vocês ricamente. Às vezes é através dessas mães, mulheres simples, mas que nos encorajam, que nos ajudam, que nos fazem ser o que somos. A todas vocês, meu carinho.